Bom, eu terminei de fazer as 7 carreiras, completando um total, então, de 10 carreirinhas. E eu vou estar contando, ó, desde onde eu separei as manguinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E também fui cuidando aqui o ladinho, ó, para que as correntinhas não caminhassem enviesada aqui tortinho. Então, sempre na terceira carreirinha, eu fui pulando um pontinho. Eu fazia 2 carreiras e na terceira carreira eu pulava aqui o pontinho para não ficar torto aqui do ladinho. Agora, eu vou estar cortando esta linha, porque eu vou fazer umas carreirinhas com a linha preta e também com a lã branca. Então, eu vou estar cortando o fiozinho. E puxando ele. Agora, com a lã preta, eu venho, ó, dou uma viradinha que eu vou estar fazendo o nozinho, puxo aqui o fiozinho, ó. Vou vir aqui aonde eu parei, ó, nas correntinhas. Vou introduzir a minha agulha. Vou puxar esse fiozinho. Vou vir aqui por dentro. Aqui por dentro, ó. Fazendo um ponto baixíssimo. Tá bem fechadinho. Fiz o ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. E como eu quero que esses pontos fiquem bem escondidinhos, ó, eu vou vir nessa laçadinha de dentro. Tem ali 2 laçadinhas, ó. Essa de fora e essa de dentro. Eu venho nessa de dentro aqui puxar esses fiozinhos, escondendo já eles, ó. Passo aqui por... Deixo eles torcidinho, ó. Passando aqui por essas laçadinhas para deixar bem escondidinhos os fiozinhos. Essa laçadinha de dentro. E dou início aqui fazendo o ponto. Fiz as 2 correntinhas, que é o primeiro ponto, primeiro pontinho, e já venho no próximo ponto aqui, ó. E é desse ladinho aqui, ó. Tem as correntinhas aqui, ó, eu venho neste pontinho. Puxo lá o fiozinho, então essa laçadinha lá por trás. Laço, no próximo ponto. Essa laçadinha sempre vai lá por trás da outra, do outro fiozinho, da outra laçadinha. E vou seguir por toda a volta, fazendo esta carreira de pontos, que agora é com a linha, com a lã preta. Então, vou seguir fazendo, quando eu chegar lá no finalzinho, eu vou vir para terminar junto. Então, vou seguir fazendo esta carreirinha. Cheguei no finalzinho da carreira, vou fazer os 2 últimos pontinhos. Então, essa laçadinha lá por trás, faço o último pontinho. Essa laçadinha lá por trás. E fecho na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu terminei esta carreirinha, onde eu fiz ela toda, né, com a lã preta. Bom, eu vou fazer somente uma carreirinha com a lã preta. Eu já vou cortar esse fiozinho. Cortar ele. Tá puxando. Agora, com a lã branca, eu venho fazendo um nozinho, pego a linhazinha, dou uma viradinha, puxo lá o fiozinho. E aonde eu parei, eu vou introduzir a minha agulha aqui bem nas correntinhas, ó. Vou puxar o fiozinho. Vou vir aqui por dentro fazendo ponto baixíssimo. Eu vou fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas. 1, 2. Eu já vou esconder esses fiozinhos. Sempre venho nessa laçadinha de trás, como eu falei. Venho na laçadinha aqui de trás. Eu cuido aqui a laçadinha.
Introduzi a minha agulha aqui na laçadinha. E eu puxo os fiozinhos. Então, eu gosto de escondendo já, depois eu só corto os fiozinhos. Puxei ali. Já fiz as duas correntinhas, que é o primeiro pontinho. Vou dar uma puxadinha aqui nos fios. E agora, eu inicio fazendo ponto. Então, tenho as correntinhas aqui bem do ladinho, eu tenho ponto. Não podemos pular esse pontinho aqui, ó, que tá as correntinhas, aqui tá o ponto bem do ladinho. Inicio fazendo os pontinhos. Então, essa laçadinha vai lá por trás. No próximo ponto, essa laçadinha lá por trás. Então, eu vou seguir fazendo, eu vou estar fazendo duas carreirinhas da cor branca. Então, eu vou fazer as duas carreiras, ó, sempre quando chega aqui no final, fecha na segunda correntinha. Eu vou fazer as duas carreirinhas da cor branca, quando eu terminar de fazer, eu vou voltar para trocar de linha. Bom, eu fiz as duas carreirinhas da cor branca, como eu fazer. Agora, eu vou estar cortando a linha branca e vou fazer a última carreirinha com uma linha preta. Então, eu vou cortar o fiozinho e puxo. Agora, com a linha preta, eu venho fazendo o nozinho, dou uma viradinha na linha e puxo esse fiozinho para dentro, fazendo assim o nozinho. Onde eu parei nas correntinhas, eu introduzo a minha agulha. E vou puxar o fiozinho fazendo um ponto baixíssimo, passando aqui por dentro, ó. Seguro e passo aqui por dentro. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou estar fazendo duas correntinhas. Duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Eu já escondo esses fiozinhos. Vou esconder eles, ó, sempre na laçadinha lá aqui da frente, ó. Essa laçadinha de dentro. Eu passo esses fiozinhos deixando já eles escondidinho, para depois não precisar esconder eles. Porque daí eu já venho com os pontos em cima, fica bem escondidinho e bem firme. Então, passei bem para essa laçadinha, ó. Tem a laçadinha lá da frente, ó. A de trás, tem essa aqui de dentro, onde eu escondo os fiozinhos. E vou iniciar fazendo os pontos. Ó, sempre cuido bem do ladinho aqui, ó, do pontinho, ó, para não pular. Então, do ladinho tem um ponto, eu faço o ponto. Então, vem com a laçadinha lá por trás, faço o pontinho. Essa laçadinha lá por trás. E vou seguir fazendo até o final. Essa laçadinha aqui lá por trás. Vou seguir por toda a volta fazendo esta carreira. Cheguei no finalzinho da carreira, vou fazer os últimos pontinhos. Sempre venho essa laçadinha lá por trás. Essa laçadinha sempre lá para trás. Fiz o último pontinho, ó. Vou fechar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Assim, eu terminei esta carreirinha, onde eu fiz uma carreira preta, duas brancas e a última preta. Agora, aqui dá pra ver, ó, que as correntinhas já estão meio que entortando aqui, ó. Pra ver. Então, eu vou pular agora as correntinhas e vou ir no próximo ponto. Eu já vou trocando de linha, ó. Vou usar o azul turquesa.
Agora eu vou terminar somente com o azul turquesa. Eu só vou fiz esse trabalhado no meio aqui do suéter, ó. Bem no meinho. E eu vou trabalhar o restante agora aqui do corpinho com azul turquesa. Fiz o nozinho. Então, eu vou pular as correntinhas, ó. Vou pular as correntinhas. Eu já vou vir pegar essa linhazinha aqui, ó. E vou passar pela laçadinha, pra ela já ficar bem escondidinha. Pra depois escondendo ela lá. Então, eu passo pelas essas laçadinhas, ó. Então, vou pular as correntinhas. As correntinhas estão aqui, eu vou nesse próximo pontinho, porque eu não quero que fique torto. E eu vou vir fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntinhas. E vou vir escondendo, então, esses fiozinhos. Passando essas laçadinhas aqui. Então, passei nessas laçadinhas. Eu já deixo escondidinho, porque depois eu só corto. Já vou passando e cortando os fiozinhos, certo? Mas você vai fazer do seu jeitinho. Passei ali e vou seguir por toda a volta fazendo nesta cor. Mesmo pontinho. Eu vou seguir fazendo até o final. Olha, pra ver, eu sempre deixo aqui o suéter, ó, retinho, pra ver quando tá, como eu falei, as correntinhas não ficar tortas. Então, eu pulei as correntinhas e fui no próximo ponto. Então, eu vou seguir até o finalzinho da carreira. Eu vou fazer essa carreirinha aqui e terminar junto. Eu cheguei no finalzinho da carreira, vou fazer os últimos pontinhos, ó. Vem essa laçadinha lá por trás. E aqui as correntinhas aonde eu pulei e fui pro outro pontinho. Então, vou fazer um pontinho em cima dela. Essa laçadinha lá por trás. E vou fechar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Um pontinho baixíssimo. Assim, eu terminei essa carreirinha que eu fiz do azul turquesa. Bom, agora eu vou seguir fazendo aqui. Quero dizer que eu vou fazer mais 8 carreirinhas do azul turquesa. 8 carreirinhas. E contando com essa aqui vai ser 9 carreiras. Aqui eu acredito que tá fácil de fazer. Somente os pontinhos. Sempre cuidando aqui, se você for trabalhar somente pelo direito, a tendência de quando trabalharmos no circular pelo direito, a tendência é de ficar torta as correntinhas, mas como eu mostrei, eu sempre pulo um pontinho, deixo o suéter retinho, quando eu vejo que tá ficando tortinho aqui, eu pulo um pontinho. Então, eu vou seguir fazendo aqui as carreiras, as 8 carreirinhas. Quando eu terminar de fazer as 8 carreiras, eu vou voltar para estar fazendo a gaitinha lá no final do suéter. Bom, eu terminei de fazer as 8 carreiras que eu ia fazer, completando assim 9 carreiras com essa que eu já tinha feito do azul turquesa. E vou estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreirinhas. E eu vou estar também contando aqui quantas carreiras eu fiz aqui do suéter, desde que eu separei as manguinhas. Então, desde onde eu separei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 carreirinhas eu fiz aqui, desde que eu separei as manguinhas aqui, contando já a carreira que eu separei, 23 carreirinhas do suéter. Cuidei sempre aqui do ladinho, ó, para que as correntinhas sempre ficassem bem do ladinho, para que não ficassem tortinhas para lá, certo?
Agora eu vou estar fazendo as últimas carreiras, que vai ser a gaitinha aqui por volta do suéter. Eu quero dizer, agora então eu vou estar fazendo a gaitinha aqui, toda a volta do suéter, são 96 pontos. E eu não vou mais pular aqui, enquanto eu estou fazendo a gaitinha, não preciso mais pular os pontinhos. Então, eu vou seguir fazendo, iniciando, fazendo, vindo por debaixo deste primeiro ponto, vou trabalhar com pontos altos em relevo. Venho por debaixo desse ponto, puxo lá o fio. Então, tenho duas laçadinhas, laço, tiro as duas laçadas, fazendo assim o ponto baixo, faço duas correntinhas. Então, fiz o primeiro ponto alto em relevo para frente. Vou laçar a linha na agulha, venho para frente com a agulha, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio. Então, este aqui eu estou fazendo para trás. Este próximo eu faço para frente, que eu venho por debaixo, puxo lá o fio. Fiz ele para frente, esse aqui lá para trás, venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. E assim eu vou seguir por toda a volta. Esse para frente, que eu venho por debaixo, ponto. Este próximo lá para trás. São 96 pontos altos em relevo. Este para frente. Este lá para trás. Eu vou seguir fazendo por toda a volta. Um ponto alto em relevo para trás. E um pontinho alto em relevo para frente. Vou seguir até o finalzinho da carreira. Cheguei no finalzinho da carreira, vou fazer os últimos pontos em relevo. Então, este eu vou fazer para frente, que eu venho por debaixo dele. Puxo lá o fio, faço em relevo para frente. Este próximo eu faço em relevo lá para trás, eu venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio. Este próximo eu faço para frente, que eu venho por debaixo dele com a agulha. E faço o último ponto em relevo para trás, que eu venho com a agulha para frente, empurrando o ponto lá para trás, puxo o fio. E fecho na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu terminei a primeira carreirinha dos pontos altos em relevo, que é a gaitinha que estou fazendo por toda a volta do suéter. Eu dou início à segunda carreirinha do ponto em relevo. Então, já venho por debaixo deste primeiro pontinho, fazendo ele em relevo, puxo lá o fio, faço ponto baixo e duas correntinhas. Então, fiz o primeiro ponto alto em relevo. Agora, eu faço o próximo, que é lá para trás, que eu venho com a agulha para frente, empurro o ponto para trás. Eu vou seguir conforme os pontos se apresentam, fazendo como os pontos estão se apresentando. Este próximo para frente. O próximo é lá para trás, que eu venho com a agulha para frente, ó, empurro o ponto lá para trás. Então, é um ponto alto em relevo para frente e um pontinho alto em relevo para trás. Agora, eu vou seguir fazendo as carreiras por toda a volta. Aqui é a gaitinha do suéter. Então, aqui é somente seguir conforme os pontos se apresentam. Eu vou estar fazendo 7 carreirinhas da gaitinha aqui do suéter. Eu fiz já a primeira, com essa aqui a segunda, então com essa daqui, contando com essa aqui, 6 carreirinhas mais eu vou fazer, completando um total de 7 carreirinhas da gaitinha, que aqui é bem fácil, é somente fazendo os pontinhos, certo? Eu vou vir só para cortar o fio aqui, quando eu terminar de fazer a gaita. Então, eu vou seguir fazendo a gaitinha dos pontos altos em relevo. Quando eu terminar, eu volto novamente. Terminei de fazer, fiz as 7 carreirinhas da gaitinha aqui no suéter. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas. E vou estar cortando o fiozinho. Cortando.
e puxando. Então, assim, eu terminei, né, o corpinho do suéter.